nosso último grupo, nosso grupo foi o que de certa forma ficou mais solto, mas ao mesmo tempo eu estou achando cada vez mais legal. As convivências locais, a espiritualidade e a transição da hierarquia. E uma das coisas que ficou mais solto é que a gente é o mais geral mesmo. O assunto, o tema já é muito geral. E quando esse negócio de o que seria convivência local, comunidades e espiritualidade para a hierarquia de redes, fica cada vez mais interessante, mas fica, não é exatamente simples. E daí fica o negócio mais de quem gosta mais de pensar, fazer mais maluquice, gente que gosta mais de fazer, tipo o Luiz e o Diego. Mas eu acho que ainda vai sair umas coisas bem legais, mano. Assim, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Isso daqui que eu estou passando, nós vamos seguir o mesmo esquema dos outros grupos. Isso daqui é o meu brainstorm. E principalmente que deu tilt depois da apresentação do Augusto para a última segunda-feira. E todo mundo saiu tonto daqui. Isso é coisa minha, depois o Luiz vai apresentar e depois o Diego vai apresentar o que eles estão fazendo. Isso daqui de contextualização, uma coisa que eu estou conversando com algumas pessoas desde que começou o Next, é uma contextualização minha que eu fiquei pensando de novo desde a segunda-feira passada. Que eu acho que pode ter algum sentido para algumas pessoas, e talvez dê mais sentido para outras pessoas. Então, são fluxos meus. Para mim, o Next é uma continuação de algo que começou na escola de redes em 2008. Eu não tenho nem certeza da data, eu acho que eu entrei no final de 2008. Que mergulhei em redes e entendeu o que é ser NetWeaver. Escola de redes, para mim, são muito interessantes em relação a isso. Depois, para mim, veio o Festival de Ideias e também foi um mergulho muito intenso em o que é cocriação interativa e empreendedorismo dentro de cocriação criativa. E aí, nesse sentido, os festivais mesmo, os presenciais, foi um negócio muito interessante, muito maluco, muito intenso. E daí o Next, com o negócio da hierarquia, com o negócio da Matrix. E aí tem muito a ver também com a leitura das coisas malucas que o Augusto vem postando desde então no Facebook, que também estão cada vez mais malucas. Interessantes. O livro, para mim, foi muito, muito, muito interessante. Para mim, fez parte disso daí também. E essa imagem, para mim, quando eu penso em hierarquia e redes, essa imagem, quando o Augusto pôs pela primeira vez no Facebook, eu achei fascinante e horrível ao mesmo tempo. E daí, e principalmente pensando naquela outra imagem anterior junto com isso. Eu achei muito, muito pirante. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o índice, da parte 1 do livro, juntamente com, assim, daí veio o filme, né, o filme do Mário Solimão também, hierarquia, mas justamente com os grupos. O índice do livro com os grupos me chamou muita atenção. E daí veio o negócio do nosso grupo, que começou como comunidade, o grupo estava listado aleatoriamente no 1, e veio o negócio da espiritualidade também aleatoriamente no 3, só que daí quando me interessaram muito os dois. Só que daí teve algumas coisas no meio do caminho que também foi no fluxo. Comunidade, tanto o Luiz quanto o Fernando Batista, eles começaram a questionar muita palavra. Para eles, eu não lembro se foi mais o Luiz, se foi mais o Fernando, que para eles tinha uma conotação negativa. A palavra comunidade, a origem da palavra, a etimologia da palavra. E numa conversa com o Luiz, veio esse negócio de verdade mesmo para a gente é convivência local. Por quê? Porque a gente está falando de vivências mesmo, né? Troca, fluxo e locais. A gente está pensando muito em agir no centro sem ter contato com o global. Isso a gente faz direto, a gente faz no nosso grupo, no Facebook, a gente faz aqui nos eventos de segunda-feira.
Então a gente mudou o nome, convivência local. Tá, então daí virou convivência local e espiritualidade. Só que daí também, aí foi uma conversa com, acho que o Diego estava nesse dia. O Luiz acho que não estava. Convivência local, separado da espiritualidade, começou a fazer muito mais sentido as duas juntas do que separadas. Não só pelo sentido, talvez, das duas, mas também que as duas eram temas muito gerais e muito transversais. E daí, a gente juntou os dois. Então virou convivência local mais espiritualidade. E aí começa a coisa minha que eu pus depois da segunda-feira, que o Cavari vai reconhecer algumas palavras. Eu comecei a pensar na convivência local como um tecido social base, que o Augusto estava falando. E espiritualidade em algo, sei lá o que transversal a todos os grupos. E aí eu coloquei algo porque espiritualidade em si, coisa de Wikipedia, já é muito enorme a definição. Você pega em francês, em inglês, já é cada um com uma abordagem. Agora, aí eu estou repetindo o que eu falei no começo. Espiritualidade, então, se você pensando pra gente, o que é espiritualidade? Para esse tema nosso de sociedade de rede, fica, de certa forma, fica mais aberto ainda. Espiritualidade, assim, esse tema aqui que eu gostei, isso daqui veio do Luiz na semana passada. Isso daí veio da parte que é uma pena que tenha acabado a bateria da câmera do Luiz, que o Luiz não falou essas palavras, mas ele começou a fazer umas intervenções no final da segunda-feira passada, e veio esse tema no ato. Fiquei lembrando dele, das praças dele, a espiritualidade do fazer. Talvez isso seja um negócio muito forte para a gente aqui. Que é uma espiritualidade, mas está se fazendo alguma coisa com ela na prática. E daí a espiritualidade do fazer, que eu pus do Luiz. Você está falando assim de espiritualidade. O cara está barulho aí. O Fernando está incorporando aqui. Espiritualidade do fazer. E quando o Luiz falava aí na semana passada, me deu bem essa impressão lúdico. Aquela coisa de quando está na praça, aquele negócio lúdico de fazer as coisas. E fazer a coisa em rede e em grupo. É o que nos faz ir numa praça e ocupá-la momentaneamente em situações lúdicas. Quem já foi em alguma dessas invasões de praça, mas é bem isso não. As ações, as conversas, tem um componente lúdico muito forte. E criar bolhas, as famosas bombas de aprendizagem, as famosas, entre aspas, zonas autônomas temporárias. Cria algo, na praça você cria alguma coisa, você cria uma outra dimensão, outro mundo, sei lá o que é, mas você cria alguma coisa, momentânea, mas você cria. E isso apareceu segunda-feira passada também, isso para mim eu fiquei pensando nisso, lidar com o diferente, com isso relacionado à espiritualidade. É o lidar com o diferente em cada pessoa, reconhecer o outro, que não é igual e muitas vezes nem semelhante a mim para haver a possibilidade de haver um nós. E havendo nós, a possibilidade da construção de um tecido social saudável. E aqui eu pulo para a parte de convivências globais, que apesar de ter virado grupo convivência local mais espiritualidade, cada um deles, eu acho, aí é a proposição minha, eu acho que tem que ter abordagens diferentes. Eu acho que elas se complementam, elas não são a mesma coisa, nem se sobrepõem, eu acho que elas se complementam. Isso daqui é coisa do historiador da ciência, eu fiquei pensando muito no que Augusto ficou falando, muito no tecido social. A gente que importa mais é isso. Esse negócio de tecido social, essa implicação, todo mundo junto, todo mundo ligado. E isso já é coisa minha. Que o tecido social propomos, eu pus aqui parênteses porque eu pus no plural, mas isso daí eu que estou pensando nisso. Seria necessário haver um tecido social para que e onde os outros grupos se assentassem. Aí eu fiquei pensando muito na relação honesta. Todos os grupos, empreendedorismo, negócio, aprendizagem, política,
mas que ao contrário do tecido não poderia ser estático, suporia fluxos em sua dura e em sua trama. Não pode ser, não pode cristalizar, tem que estar sempre se mexendo. E aqui é outra coisa que é derivada da segunda-feira. Fluxos não são nem bons nem maus. A abertura de fluxos. O que ele está ouvindo lá? Fala pra ele que eu gostei da música, mas não dá. Que é isso? Fluxos não são nem bons nem maus. A abertura de fluxos não é sinônimo de paz. Nem ao menos é sinal de não distúrbios ou de não conflitos. Porque algo da semana passada me deu a impressão que a gente fica falando de fluxos, de redes, de abertura. Tem hora, e isso junto com coisa no Facebook, nas conversas do Augusto, quando ele começa a falar de redes misturadas com black bloc, com coisa assim, a impressão que o pessoal supõe que é papo de hippie velho. É tudo paz e amor, é tudo maravilhoso. É disso que nós estamos falando. Você vai anotar, não hierarquia, tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Vai nada. Pode possivelmente ficar, mas o tem conflito no meio disso é inerente. E o pessoal acha que nós não estamos falando disso. Só que quem está desde a história de redes, quem já viu as diversas coisas que já aconteceram, festival, tudo, sai umas coisas ótimas, mas também sai muita confusão, muita bagunça e muito bate-boca. Sai de tudo. Então, daí que isso conflitos e divergências dentro de zonas de convivência local não necessariamente é sinônimo de guerra. Então, enquanto para a política, a guerra, isso na semana passada também, seria uma intervenção pontual da Matrix, para as convivências locais, os conflitos e as divergências seriam sinais indicativos de movimento. Ponto. Isso é algo que eu estou pensando. Para as convivências locais, os conflitos e divergências seriam sinais indicativos de movimento. Ponto. Seriam só indicativos de fluxo. Não tem conotação de bom, não teria conotação de ruim. É bom ou ruim, dependendo do que você faz com isso. E daí juntando os dois. Então, de novo, convivência local, eu acho que seria talvez seja o tecido social. A espiritualidade eu acho que é transversal a todos os grupos e eu acho que permeia o tecido social, se queira ou não queira. E isso o Augusto falou semana passada também, se não me engano, está no livro também, Augusto. Não está? Ele falou isso também, eu fiquei pensando nisso. Segundo Augusto, uma das maneiras de quebrar a matrix é brincar. É o brincar, o brincando, o lúdico. E daí, quando ele falou isso, eu liguei com o que o Luiz estava falando também das praças. Então, talvez a espiritualidade para a gente, para o Next, seja o lúdico, o não racional, o nós dentro de cada pessoa. Então, para nós, aqui e agora, para nosso intuito no Next, talvez possamos considerar a espiritualidade como algo intrínseco à convivência local. E mais, algo que mediria a saúde dos componentes das trocas dos vários mundos que cada vez mais vão compor a policracia, o conjunto dos vários mundos democráticos que cada vez mais vão surgir. Até isso, essa frase também me marcou, essa frase que o Augusto me falou, eu fiquei pensando nela também. Até que a democracia não seja mais necessária. As deformações no campo social, como a gente talvez queira que seja, e a gente queria isso. Tem. E esse tem mais ainda. Show. Que é para ser assim. Vários centros descentralizados, não hierárquicos e não congelados. Daí eu volto de novo para os grupos, isso é só para marcar. E daí talvez a convivência local e espiritualidade, se a convivência local realmente for, a gente for para estudar mais o tecido social e a espiritualidade também nessa como transversal e as sociosferas locais, talvez a gente seja um grupo que abarque todos os outros grupos. Tem aqui também sempre, principalmente
principalmente a gente, talvez a gente tenha que ouvir, conviver muito com os outros grupos. Porque enquanto os outros eu não achei mais técnico, mais pontual, mas sei lá, eu não achei como é que eu posso definir com relação a esses outros grupos. Mas eu acho que a gente permeia uns dos outros. Querem algo. Os outros grupos querem algo. Não é isso, eles são mais focados em alguma outra coisa. E é você. A gente, enquanto os outros teriam que ser focados, a gente talvez não deveria ser focado em nada. Os outros podem querer algo, nós não, nós podemos querer participar, sentir aquele momento. Pode não, acho que deve. Porque eu acho que talvez a convivência local seja a base de todos os outros, e a espiritualidade, o que dá liga entre todos os grupos, entre as sociosferas locais, né? Sociosferas locais. E isso aqui é um pouco longo, mas isso eu peguei da senhora Leila. No Facebook, que eu achei muito legal. Isso daí foi o surto da Leila no dia que eu não vim, pelo jeito. Que eu achei o surto ótimo. Foi o day after do dia que eu não vim. Que eu achei ótimo. Essa coisa dela colocar transição, vivemos um período de transição da hierarquia para as redes. Transição, diz Augusto de Franco, uma narrativa, porque o que vivemos concretamente são os choros e os ranger de dentes. Esses choros e ranger de dentes eu achei ótimo. Voltei para casa na última segunda pensando na concretude dessa ideia no mundo vivido durante as investigações. O Next Aprendizagem e Next. Trabalho e empreendimento. Como compreender o que está acontecendo nesse turbilhão de realidades tão diversas onde vivemos, ao mesmo tempo o que é o de mais dominador e hierárquico junto ao que nasce de mais fresco e oxigenado nas interações humanas. Daí o Newton Lessa colocou, né, os risos e gargalhadas também, mas acho que também entendo o que Augusto quis dizer. E daí essa parte é minha. Mas é de se entender que mudanças de modelo do mundo nunca foram e jamais serão indolores. Quando você entra e começa a navegar na faixa entre modelos, modo de viver o mundo, choros e ranger de dentes são uma das tônicas do que há mais dominador e hierárquico. Mas a outra, e um dos puros do gato a perceber, é mergulhar, como disse a Ana Barros, nós somos um. Isso aglutina o que nasce de mais fresco e oxigenado nas interações humanas. O Next para mim é isso. Isso daí, porque Facebook era mais engraçado, né? Eu estava pensando na convivência local e espiritualidade, daí eu li isso da Leila e do Newton. E isso que eu coloquei para mim é meio isso. Para mim acho que a convivência local e espiritualidade mexe com isso. Porque os outros vão mexer, de novo, os outros vão mexer com coisa mais pontual. E agora eu terminei, agora vamos entrar o Sr. Luiz e o Sr. Diego. Que isso veio da segunda-feira também. Os dois estão mexendo muito com a convivência global. O Luiz mais aqui em São Paulo, o Diego, sabe, sei lá, Deus aonde. Por enquanto acho que só no estado de São Paulo, Luiz. Não, foi pro Rio também. Oi? Tá difícil tirar o Luiz dali. Hoje tá. Ele tá ligado. Sai daí, cara. Ele tá indo aí. Só que o Luiz, para mim, ele mexe com a espiritualidade e mais essas coisas de outras pessoas que se dispõem a celebrar suas amorosidades. Para mim, o Diego mexe mais com algo como polemizar mutuamente os modos pelos quais vive sua mística. Então agora vão os dois, não sei quem vai falar primeiro. Aí? Pode. Fala aí, pai. Maria, uma questão que me veio na cabeça quando você falava, em duas faz sentido. Que talvez tenha uma questão, não sei, me parece uma questão interessante quando você colocou aqui no fluxo, não é nem bom ou mal. Na verdade, essa é uma mudança de ponto de vista, que é sair do ponto de vista de classificar algo como bom ou mal, dessa categorização de bom ou mal. Na verdade, a lógica da observação do fluxo não precisa dessa classificação ou dessa estrutura de valores, vamos dizer assim. Talvez seja pior que isso. E é ela por ela mesma.
expande para as outras formas. Então, como a gente vê todas as coisas. Por exemplo, não sei se é uma transição entre modelos, porque você não tem mais o paradigma do que é o modelo, no sentido em que você não tem mais os paradigmas das coisas que são universais, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, dá para ver que nos modelos eu te explico por quê. Por outras coisas minhas, eu também vi muita coisa sempre à distância. Eu sou mais observador que qualquer coisa. Muita coisa de permacultura, das ecovilas, de comunidades, entre aspas, que deve acabar comigo. Você sabe um dos problemas que são terríveis? Pensamento mais mundo antigo, digamos assim, se uma comunidade começa a dar muita briga, está dando alguma coisa errada. Daí você começa a perceber que a comunidade, que foi para frente, ou as poucas ecovilas que sobraram, eles souberam lidar com as confusões. Eles perceberam que o conflito fazia parte do mundo. Então, nesse sentido, eu acho que dá para perceber que é modelo, porque é outra coisa, entendeu? Você percebe coisa diferente. O que ele está dizendo é que não é que tem um modelo que substitui o modelo, é que com o fim das grandes narrativas, não tem mais um modelo. É o fim dos modelos e não tem mais modelo para colocar no lugar. Porque não quer dizer que não haja aprendizado possível com a experiência do outro. É que alguns não falam que acabou o modelo, mas de certa maneira tem o seu modo de ver o mundo. E se você vê o mundo achando que se começa num juntamento de gente, começa a ter conflito para alguma coisa errada, e você para e vai fazer outra coisa, isso é um jeito de ver mundo. É um grupo de pessoas, né? Se você está com um grupo de pessoas que você está vendo que, não, faz parte, vamos aí, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Você quer ficar com ele, vamos ver o que está acontecendo. Dá para observar cada vez mais gente fazendo isso. E você chama isso de modelo. Chama isso de visão de mundo, sabe? Porque aí eu entendo o que eles estão falando, o modelo de educação é um negócio muito estático. Caixinha, né? Mas tem hora que Não. você vai num lugar que você espera uma coisa e você encontra 10 pessoas que você gosta, que gostam das mesmas coisas que você, que tem uma história de vida semelhante com você, opções profissionais, opções semelhantes. Eu não chamo de caixinha, aí eu concordo com os dois. Eu acho que vai ser compactuoso de ver daquele jeito. Porque na perna da tecnologia a gente discute um monte de coisa, você ficar postando em um caminho é ruim. É legal você ter umas caixinhas que tivessem coisas. As pessoas com essas caixinhas podem fazer algumas alterações entre si. Às vezes todo mundo pode pegar a caixa e fazer a mesma oficina, o mesmo material, o outro pode pegar aquela caixa e fazer uma outra coisa um pouco diferente, mais fácil, menos fácil, mais que dá para outras pessoas dialogarem ou não. Aí eu ponho tudo no pacote. Eu não gosto muito de caixa, não. Nem que seja a caixa do bem, eu não curto muito caixa. Eu não gosto, mas parece que é.